Sejam bem-vindos, Torá Orgoim, Instrução e Luz para as Nações. O assunto de hoje é sobre a verdade sobre o Éden. Fomos ensinados, geração após geração, sobre o jardim do Éden. E hoje eu quero trazer para vocês e mostrar para vocês, de acordo com a própria Torá, o próprio livro de Gênesis, que não existe um jardim do Éden. Existe um jardim no Éden. É distinto uma coisa de outra, mas traduzido como jardim do Éden. E até hoje se procura esse jardim do Éden. O Éden, paraíso. E aí, jardim no paraíso. Esse assunto nós iniciamos pelo capítulo 2 de Gênesis e no versículo 8, que nos diz: E plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que o formou. Iremos iniciar pelo capítulo 3 e retornaremos a falar sobre o capítulo 2, versículo 8, para finalizarmos esse assunto. Nós sabemos que foi nos ensinado também que a serpente enganou a Eva e que eles comeram do fruto e ali foi decretado que eles morreriam. E hoje nós vamos aprender, de acordo com o texto do hebraico bíblico, no texto original, qual a diferença que há e se realmente existe um equívoco nas interpretações atuais ou é porque atualizaram demais e acabou se perdendo a essência daquilo que era primitivo, daquele diálogo épico. Então nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, depois nós vamos ver como fica esse texto em hebraico. E a serpente era astuta, mais do que qualquer animal do campo, que fez o eterno Deus, e disse para a mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. E do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis nele, para não morrerdes. E aqui nós lemos agora o texto em hebraico. Venahash hava arum mikol hayat hasader asher asa Adonai Elohim vayomer el haisha afki amar Elohim lu toklu mikol etze hagam. E aqui nós vemos que o texto em hebraico começa dizendo assim: E a cobra, ela apareceu, ela surgiu, entrou em cena. Após a criação dos céus, da terra, criar todos os animais, a vegetação, criar Adão e Eva. E ali, quem aparece no paraíso, no Éden? Ela surge em um recipiente no campo. Qual recipiente que ela surge? Ela surge em um formato de um animal, que diz assim: Venahash hava arum mikol hayat. E a cobra apareceu numa forma de um recipiente animal, ou seja, nós sabemos que, de acordo com a Kabbalah, ou a Cabala, como alguns chamam, existe o Klia, que é o vaso, que é o recipiente, por onde existem as 4 fases da luz direta, aonde essa luz ela é colocada dentro do Klia, do vaso, ou do tanque, como aqui é chamada a palavra Mikol, que é tanque, ou recipiente,
Aqui está falando de um corpo físico. Nós somos o recipiente, nós somos o cleia, nós somos o vaso. Denominações religiosas têm seus corinhos, seus hinos que cantam, desemboca o vaso e enche de azeite, essas coisas assim. Porque nós somos o vaso, nós somos o recipiente. E diz aqui que a cobra, ela quando ela apareceu, ela não apareceu o Nahash, na verdade. O Nahash, quando ele apareceu, qual foi a figura que ele tipificou, que ele personificou-se para poder apresentar-se ali, para dialogar com Eva? A figura ao qual ele apresentou-se foi na figura de uma cobra, de um animal. E onde ele apareceu? No campo, que Hassader Asher Asar Adonai Elohim, o campo que foi feito pelo Senhor Deus. Então ele aparece ali no campo, esse campo era o Éden, o paraíso. Então Adão e Eva, antes de ser criado o jardim no Éden, eles viviam no paraíso juntamente com os seres criados pelo Eterno, e ali, antes deles serem criado o paraíso, que o Eterno criou o paraíso, mas eles estavam fora do paraíso, não tinham ainda o direito de entrar no paraíso, eles estavam apenas na parte de fora. É tanto que o diálogo entre Eva e o Nahash não acontece dentro do paraíso, dentro do jardim que estava no paraíso. Acontece no paraíso, que são locais distintos. É como se fosse um núcleo, o jardim no Éden era um núcleo e a parte externa era simplesmente onde todos estavam habitando. É como se fosse a sua residência e aí a rua e o seu bairro, onde todos podem conviver lá fora, mas nem todos têm acesso ao seu lar, apenas aqueles que são convidados para vir à sua casa. E aqui diz, Vayomer el ha-isha afkirama. Então, aqui ele diz para a mulher, o Nahash ele se aproxima da Eva e ele diz para ela, aqui tem uma palavra que é a palavra af, que é nariz. Afkirama, Elohim lu tokelu mikol etz hagam. Então ele aparece com um certo sarcasmo, com uma certa sagacidade, com uma certa, sabe, forma de lidar com aquele assunto, como se as pessoas arrogantes e dissimulada que dá aquele toquinho no nariz e diz assim, Kirama, Elohim lu tokelu mikol etz hagam. Porque ele disse? Porque ele disse, ele está se referindo a Deus. Porque ele, Elohim, Deus, não comer do tanque, do recipiente de madeira do jardim? Então, ali, a serpente ela chega, começa a dialogar e quer saber com detalhes o que foi que o Eterno conversou com eles. Qual foi as ordens que foram passadas para eles. Ele queria saber porque, baseado nas informações recebidas de Eva, ele saberia que caminho tomar, quais palavras corretas a usar para alcançar o seu plano, para alcançar o seu objetivo. Então, ele, quando fala a respeito de madeira no jardim, é porque, assim, a interpretação nossa como árvore que vemos hoje é uma coisa bem atual, mas naquela época, imagina, uma árvore, madeira, e aí ela se refere a como recipiente, ao Narra se refere, ele diz para não comer desse recipiente de madeira, e aí Eva, no capítulo 3, versículo 2, ela responde, Vatome hayash el miperi et serhaganokel. Ela diz, e diz a mulher ao Nahash, para a cobra, né? Miperi, violar a árvore do jardim nós podemos. Vatome
Isha el hanahash mi peri etz hagam nokel. Ela diz para a cobra, ela diz assim: nós podemos sim comer, nós podemos pegar, nós podemos tocar, nós podemos tirar, que ela se refere a violar, tirar da árvore que estava tirando do seu estado natural. Ela diz: nós podemos retirar da árvore e nós podemos tocá-lo. E aí nós vemos que o diálogo continua no capítulo 3, versículo 3, Umi peri haetz asher betok hagan amar Elohim lo tokelu mimenu velo tigubo pen temutun. Aí Eva ela diz assim: podemos violar a árvore que não podemos violar a árvore que está dentro do jardim. Disse Deus: não comer dele, velo de cubo, você não vai tocar. Então, as ordens do Eterno para Adão e Eva foi o seguinte: você não pode retirar as árvores que está, as frutas da árvore que está dentro do jardim. Daqui está no paraíso, no campo, vocês podem comer, mas aqui está dentro do jardim, vocês não podem nem tocar. Porque ele diz aqui, ó, pentemutun, para que não se tornem mortais. O texto em português diz, porque certamente morrereis. Aqui diz, para que não se tornem mortais. Sim, que nós entendemos que é a mesma coisa, morrer e se tornar mortal. Mas aqui nós vemos que na sequência, quando ela toca no fruto, nós vemos que ela não morre. Então a serpente acha argumentos para poder dizer, tá vendo? Você tocou e permanece ainda vivo, você não morreu. Agora você pode comer do fruto. Então, aproveitando-se de uma situação, o Nahash foi e usou aquilo contra a própria Eva. Para quê? Para causar um mal maior. Porque eram duas ordens que tinham aqui. Primeiro, não tocar. E segundo, não comer. O tocar trazia a mortalidade para Adão e para Eva. E o comer trazia toda a mortalidade para todos os demais, não somente para eles, mas traria a mortalidade para todos, ou seja, a morte entraria, teria o direito de agora entrar dentro de um mundo que ela ainda não estava. Era como se naquele momento, ao tocar, a morte ficasse à espreita na porta. Ao comer, eles abriram a porta. Por isso que é dito que, quando eles comeram, o mal que estava fora entrou para dentro. E aí o homem passou a conhecer o bem e conhecer o mal, porque o mal era só externo, mas ele entrou dentro do homem. Ou seja, o Adão e Eva, quando eles tocaram, chamou a atenção. Quando eles comeram, eles abriram a porta para que o mal, o Yetzirah, entrasse para dentro dos seres humanos. E aí, assim, passando para todos os demais. E aí nós vemos que, para desmistificar esse jardim do Éden, nós vemos bem claro que no capítulo 2 aqui, está bem claro que diz, e plantou o eterno Deus um jardim no Éden, Oriente, e colocou ali o homem que o formou. Nós vemos aqui, no texto em hebraico, que diz, Vaitá Adonai Elohim Gan Eden Mikeden Vaisem Shem et Hadam Asher Yatsar. Aqui nós vemos que dizia o Senhor Deus. Ele pôs um jardim no paraíso. Began, Gan, a palavra Gan é jardim, e Éden é paraíso. Mikeden
coeficiente vai ser implementado, coeficiente e implementado. Shem, a palavra Shem é nome, Et Hadam, para essa pessoa. Asher, que Yatsá, formou ou moldou. Então, ali quando ele fez o Gan Eden, ele fez o paraíso para quê? Para que fosse um cumprimento. E também ele diz que com o nome de Adão, ele complementou ao nome do Gan, ou seja, do jardim. Então ficou dessa forma, Gan et Hadam, proteja essa pessoa. Gan Hadam, o jardim do homem. Então, o jardim que foi criado no Éden foi um local de proteção, ou seja, um local para que tanto Adão cuidasse, como também fosse um local de proteção, como a residência que nós temos, que é um local onde nós temos que zelar, cuidar, fazermos a manutenção para nos proteger do calor, do frio, da chuva, de ataques. Temos portões, portas para nos manter, entre aspas, seguros, e assim seria como se fosse uma residência para Adão e Eva habitarem. A parte externa, o paraíso, o Éden, seria onde habitariam os animais, toda a criação, as plantas e tudo mais, mas um lar, ele criou uma residência, essa residência era o Gan, que era o jardim, era o jardim dentro do paraíso. Então, existe o paraíso e dentro do paraíso tinha um jardim que não se chama Éden. Éden é o paraíso, a palavra Éden é paraíso e a palavra Gan é jardim. Então, tinha um jardim dentro do paraíso, que era a residência ao qual o Eterno criou o homem e criou esse jardim e colocou a morada para eles morar, para lá eles serem protegidos, Gan et Hadam, local de proteção para essas pessoas, e Gan Hadam, jardim do homem, ou seja, foi chamado o nome do jardim de Et Hadam, ou Gan Hadam, jardim do homem, ou jardim de proteção para o homem. Então o Eterno, pensando no bem-estar de Adão e Eva, ele cria esse jardim e coloca eles lá. Mas em um momento de descuido e vacilo, Eva se deu ao luxo de dialogar com Nahash, que não veio na sua forma original, mas veio disfarçado, veio em outro recipiente, ele se utilizou de um outro recipiente para ganhar a confiança e a credibilidade de Eva, e assim a enganou, a seduziu e a convenceu de tocar no fruto. E ao tocar no fruto, ela se tornou mortal. Comeu do fruto, trouxe a morte para todos. E com isso, agora ela precisava também, de acordo com o plano do Nahash, convencer a Adão também de tocar e comer. E ela já ofereceu, quando ele comeu, imediatamente eles perderam a proteção do Eterno, que foi a proteção desse jardim e a proteção espiritual. E foi quando perceberam que eles estavam nu, ou seja, desprotegidos, desprovidos tanto da glória do Eterno, como agora também foram jogados para fora dessa proteção que era o jardim ao qual eles estavam. Então eles não tinham mais direito a conviver no jardim. Eles foram expulsos do jardim. E aí foram lançados e dispersos. E aí as consequências nós vemos se estenderem até os dias de hoje. Então cabe a mim e cabe a você novamente a lutarmos, batalharmos, fazermos techuvá, fazermos correção, para que nós possamos alcançar traços de retificação e termos direito novamente de voltarmos ao Éden e possivelmente conhecermos o jardim no Éden. Um abraço a todos, tudo de bom e que o Eterno abençoe.